Eu choro quando eu vejo essas coisas, porque é maravilhoso, é tremendo, é glorioso. O direito que nós adquirimos sem merecer, que Deus nos deu de graça pelo seu Filho. Aleluia. E lá no livro aos Hebreus, Paulo pregando aos Hebreus, ele diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste. Aleluia. Aleluia. Os sacrifícios já não serviam mais, Paulo diz aos Hebreus. Já não adiantava mais sacrifício pelos pecados. Então, corpo me preparaste. Aleluia. Aleluia. Para que eu fosse alcançado. Aleluia. Teu corpo, Jesus. Jesus aqui na terra tinha mãe, mas não tinha pai na terra. Tinha pai no céu, mas não tinha mãe tinha pai no céu, mas não tinha mãe lá no céu. Aleluia. Aleluia. Era preciso que ele nascesse de maneira especial, diferente de todos os homens. Mas o cordeiro, para abrir, a pessoa para abrir aquele livro, tinha qualificações, tinha que passar por toda a exigência do próprio Deus eterno. Aquela pessoa que chegasse lá para abrir aquele livro, é preciso que ele fosse Deus e homem. Ele teria que ter passado por todo o sofrimento humano e permanecido fiel. Aleluia. Aleluia. Por que não foi escolhido ninguém para abrir o livro? Porque todos os homens na terra falharam. Moisés falhou. Não entrou nem na terra prometida lá. Na terra mesmo que ele ia entrar. Entrou só o povo de Israel. Aleluia. Falhou, todos os profetas falharam. Davi falhou. É o homem segundo o coração de Deus, mas falhou feio. Aleluia. Todos falharam. Era preciso que nunca tivesse saído mentira da sua boca. Que não houvesse engano no seu coração. Que não houvesse nenhuma injustiça, que ele passasse entre os homens e não tocasse em nada do pecado que o homem toca. Aleluia. E que voltasse para lá em santificação do jeito que ele veio. Glória. Por isso ele passou fome, ele sentiu sede. Viu, irmão? Ele sendo a água da vida, ele disse: dai-me de beber. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele sendo o pão da vida, ele disse: eu tenho fome. Glória a Deus. Passou por toda experiência humana. Só poderia abrir aquele livro quem passasse por toda a experiência humana. Glória a Deus. Glória Veio a de lá, Deus. nasceu. Cresceu no meio dos homens, mas não participou de nenhum pecado que os homens participam. Ele sentiu frio, ele sentiu calor, ele se irou, mas não pecou. Aleluia. Jesus se irou, se aborreceu, repreendeu alguém, mas nunca cometeu pecado diante de Deus. Aleluia. Quando ele chegou lá no Jordão para ser batizado, João estava batizando no Jordão, diz a Bíblia. E as multidões vinham ter com João para ser batizado. E João diz: eu vos batizo no nome daquele que há de vir. O batismo de João era para esperar Jesus. João pregava para o povo que Jesus estava chegando, estava voltando, estava vindo. Aleluia. E ele batizava no nome daquele que vinha, que era Jesus. E as multidões iam ter com João. Mas um dia João estava lá batizando. Eu creio que era uma fila grande, João lá só ele batizava. E aquelas pessoas esperando para ser batizada. João levanta os olhos para a estrada, para o caminho do deserto. Aleluia. Por onde vinham as pessoas. E ele olhou, lá veio um jovem. Lá veio um jovem caminhando. Aleluia. Glória a Deus. Naquele momento, João parou o batismo. E olhou de longe, ele veio chegando. Meu Deus. Aleluia. E ele veio chegando, e João olhava para ele e viu o jovem. Na mesma hora da visão, ele viu um cordeiro. Ele olhava e viu o jovem, olhava o cordeiro. Aleluia.
E quando ele se aproximou, que chegou perto, ele disse, eis aí o Cordeiro! Oh, glória! Eis aí o Cordeiro de Deus! Está chegando! Glória a Deus! Aleluia. E ele disse, João, me batiza. E João disse, é eu que devo ser batizado por ti, vem tu a mim? Ele disse, deixa por enquanto, João, para que se cumpra toda a lei. Oh, glória! Ele veio para cumprir a lei. Toda a lei. Como ele não conseguia cumprir, ele cumpriu. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, para que é que nós se batizamos nas águas, irmão? Para nascer de novo. Meu Deus, verdade. Quando nós aceitamos Jesus e somos batizados nas águas, é arrependimento dos pecados para começar uma nova vida. Não é um banho no rio. Aleluia. Porque se nós for batizados e continuar a mesma vida do mundo, apenas tomamos banho no rio. Aleluia. Não é um banho, irmão. É o mistério do batismo. É o arrependimento e a prova que a pessoa morreu na água, ali no rio, ele foi sepultado em Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para que saia para uma nova vida, para ser uma nova criatura e um seguidor de Jesus Cristo. Glória a Deus. E João batizava para ainda a vida de vida. E ele chega ali naquele momento. Deixa por enquanto, João, porque Jesus não tinha pecado, irmão, para deixar o pecado lá. Nenhum pecado ele tinha. Mas ele se batizou como exemplo, porque ele deu exemplo em tudo, diz a Bíblia, em tudo ele foi o nosso exemplo. Porque se ele não passa pelo batismo, ainda tinha gente, os teólogos ainda diziam assim, mas Jesus não foi batizado? Aleluia. Ensinou tudo, mas não foi batizado. Ele foi batizado para dar exemplo que nós precisaríamos fazer isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Agora, como é o batismo, irmão? Aí alguém diz assim, irmão, eu fui batizado quando eu era criança. O batismo é para o arrependimento do pecado. É quando alguém reconhece que precisa mudar. É quando alguém reconhece, eu sou um pecador. Eu errei, eu sei que eu estou errado, eu não cumpro a palavra de Deus. Eu agora conhecia Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus. E eu preciso da agora em diante mudar, sente no coração. Quando Deus trabalha, isso não é da vontade humana, é quando Deus trabalha. E ele sente a necessidade de mudança. Não é por, muitos se batizam por emoção, por convite dos homens, mas não tem nem entendimento do que estão fazendo. Tem pessoas que botam um tanque lá e batizam. Quem quer chega a ser batizado? Quem chega não sabe de nada é batizado. Batiza todo mundo sem explicar o que é o batismo. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Aí essas pessoas não permanecem, ou permanecem uma igreja cheia, sem o conhecimento das coisas de Deus. Ali era o Cordeiro de Deus, apareceu a João. E agora, daquele livro, irmão, o leão da tribo de Judá, como nós lemos, aí aparece um cordeiro. Do leão passou para o cordeiro. Aleluia. E o cordeiro aparece no trono. João tinha dito que era um leão. Eis aí, quando o ancião, não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá. Era para aparecer um leão, né, irmão? Eles anunciaram, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas quando João olha para o altar, ele vê o cordeiro. Ele olha para o trono de Deus, ele vê o cordeiro. Aleluia. E o cordeiro se levanta e toma o livro da mão do que estava sentado no trono. Oh, E quando glória. ele pegou o livro, naquele momento é que é a glorificação. Ele diz que no momento que ele pegou o livro, todo ser, nos céus, na terra, embaixo da terra, tudo que tinha ouvido naquele momento, glorificou o nome do Senhor. Oh, glória. E diz, só tu, Senhor, és digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas tribos, nações e línguas, e o fizeste reis e sacerdote, Aleluia. e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi grande alegria naquele momento, quando ele abriu e ele começou a desatar os selos. Aleluia. O Apocalipse, irmão, ele é amplo. Dos últimos dias que nós estamos
acontecendo nos últimos dias. Aleluia. E ele começou a abrir os selos que estavam no selo, começou a abrir o selo de um a um. E cada selo que abria, acontecia coisa extraordinária. Oh, glória. Aleluia, Deus. Viu, irmão? Tremenda acontecia na terra. Toda a revelação de Deus, desde o princípio ao fim, está no livro de Apocalipse. E infelizmente as pessoas não gostam desse livro, viu, irmão? É verdade. Agora eu vou lhe dizer por que não gosta. Eu já explicar para você no último capítulo do livro por que muitos não gostam. Tem medo. Aleluia. Aleluia. Porque na Bíblia, um para trás, em outras partes, eles usam a palavra de Deus e fazem o que eles querem. Torcem, pregam do jeito que querem pregar. Prega para ganhar dinheiro, prega para fazer negócio, prega para abrir empresa, prega para todo meio dentro da palavra para trás, mas no Apocalipse não dá. É verdade. Apocalipse não dá, porque o último capítulo que eu vi, tem 22 capítulos. No último está dizendo assim, aleluia, no último